Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa é uma aula especial para o Beef Point. Eu sou a Priscila Barros e hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa muito querida, o professor Renato Dipp. Ele é zootecnista, mestre e hoje atua como professor na Universidade Estadual do Goiás. Renato, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Uma honra ter você aqui comigo e hoje vamos conversar um pouco mais sobre nutrição. Oi, eu que agradeço, sabe, Priscila? É uma honra toda minha estar com vocês aí do Beef Point e conversar um pouquinho do que a gente trabalha. Podemos iniciar então. Então tá joia. Então, hoje nós vamos falar sobre particularidades da formulação de ração em diferentes sistemas de produção. Porque isso até é um tema que a gente tem conversado muito sobre isso, alguns detalhes, não exatamente da formulação, mas quando a gente vai trabalhar exatamente aí nas propriedades, quais são as particularidades que eu tenho no sistema de produção a pasto, sistema de produção confinado, muitas vezes a gente pergunta dos próprios equipamentos que a gente está trabalhando. Então é essa a discussão que a gente quer fazer um pouco, porque a gente tem alguns paradigmas e que nós precisamos quebrá-los. E a gente vai abordar esse assunto aqui no decorrer desse nosso bate-papo. Esse é um slide do Barcelos que eu gostei muito, eu gosto muito dele, que é o ciclo que a gente faz da pecuária de corte. Eu só queria um antes, né? Eu vou conversar com ele, pedir para ele montar e a gente está complementando, que seria a vaca antes dela parir, que seria a vaca gestante, onde nós começamos com o ciclo de produção. Ou seja, a gente sabe que o boi, o nosso animal lá no frigorífico, aquela carcaça no frigorífico, ela começa no ventre da mãe. Então, por isso que eu gostaria que tivesse mais uma foto aí, mas eu acho uma imagem, né, na realidade, e ela é muito bacana esse ciclo que a gente vê para chegar até a mesa do produtor. Um alimento nobre, proteína de alta qualidade, de alta biodisponibilidade e com segurança, e com sabor que realmente o nosso consumidor tem buscado. Gosto muito dessa frase da Juliana Gomes, que ela falou em 2016, que não adianta investir em tecnologia, genética, maquinário, nutrição, se a fazenda não possuir uma equipe que saiba lidar com tudo isso. O investimento passa a ser prejuízo quando não utilizado de maneira correta. Olha, eu rodo muito, eu trabalho além da universidade, eu trabalho com consultoria em nutrição e produção de bovino de corte. Então, o que mais a gente preocupa hoje chama-se mão de obra, recursos humanos. Porque realmente nós temos genética, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, nós temos muita tecnologia, temos equipamentos, mas uma equipe que muitas vezes não sabe lidar com tudo isso. Quem é que vai operacionalizar toda essa tecnologia, esse equipamento, essa genética que nós temos são pessoas. E muitas delas não estão capacitadas, não foram habilitadas a utilizar bem esse material que tem em mãos e acaba que nós temos um investimento muito alto que não nos traz retorno. E aqui eu gosto muito de mostrar, quando eu falo de pecuária no corte do Brasil, o quanto ela é complexa, não só no Brasil, mas o sistema é muito complexo. E aqui a gente tem algumas particularidades, onde a gente quer discutir sobre isso no ponto de vista de nutrição. E quando a gente vai fazer uma ração, vai pensar no sistema de produção. Para começar, ela é muito sazonal, né? Nossa pecuária ela é extremamente sazonal. Eu tenho uma época de muita abundância de água, de chuva. Esse ano foi um ano totalmente atípico, o ano de 2019, um ano atípico, que choveu muito e por um longo período. Mas normalmente eu tenho um período de chuvas que tem que estar encurtando cada dia mais, e um período de seca com baixa quantidade de forragem, com baixa qualidade dessa forragem, e que isso, infelizmente, não consigo somente a pasto ter uma continuidade no processo sem que haja uma suplementação com volumoso adicional, volumoso suplementar, ou um concentrado para suprir a quantidade e a qualidade faltando no pasto. Então, nós temos que pensar nesse processo. A gente vai falar um pouquinho para frente. A nutrição também ela evoluiu muito no Brasil e no mundo. Hoje a gente tem conhecido detalhes da nutrição que até pouco tempo atrás, há 5, 10 anos atrás, a gente não tinha essa informação. E isso facilitou muito o processo
da gente fazer o balanceamento, o ajuste da dieta com muito refino. Nós estamos trabalhando com aminoácidos, não é? Com a fibra, conhecendo muito bem a fibra, a digestibilidade da fibra. Então, tudo isso entra num contexto que a nutrição está muito refinada. A gente chama de nutrição de precisão. Mas a gente tem aí alguns entraves, volto a dizer, da operação, e que nos dificulta nesse processo. A gente tem o que eu sempre falo aqui no Brasil, né, que um dos grandes entraves da nossa pecuária, corte e leite, é a chamada ineficiência reprodutiva. Não eficiência reprodutiva. Porque os nossos fêmeas, nossos animais, nós não temos uma eficiência em produzir bezerros. Nós temos uma vaca que emprenha tarde, tem um intervalo de partos longo, uma taxa de prenhez baixa e uma baixa taxa de desmame. Tudo isso que está ligado à reprodução impacta diretamente na quantidade de animais que nós temos disponível para abate, na quantidade de recursos, vamos falar de receita do produtor, e também impacta na qualidade desse nosso animal que chega no frigorífico. Então a gente desmama um bezerro, muitas vezes leve, a gente desmama um bezerro que vai demorar para atingir o ponto de maturidade e vamos falar assim, ser um boi pronto para o frigorífico. Então tudo isso aí atrapalha o nosso processo. Eu brinco muito, que é uma brincadeira séria, que nós precisávamos no Brasil reduzir o nosso rebanho à metade e dobrar a nossa eficiência reprodutiva. Aí sim nós começaríamos a ter dinheiro no bolso do nosso produtor. Então ainda se preocupa muito com o volume, segundo o maior rebanho do mundo, mas nós não temos uma eficiência ainda em conduzir esse rebanho. E aí, por que nós não temos uma eficiência? Porque ainda muitas vezes nós temos falha na nutrição. Eu disse que a nutrição hoje tem muita tecnologia, tem muito conhecimento, mas ainda uma grande parte dos nossos produtores está ainda usando sal mineral, até mesmo só sal comum apenas nas suas propriedades. Quando eu falo de genética, né, um outro tópico que é importante também, isso é assustador no nosso país. Nós temos um número que é da Asbia, são mais atualizados, que são de 12 a 14% das nossas vacas são inseminadas. 12 a 14%. E tem um cálculo muito, vamos falar assim, cálculo grande, porque no Brasil a gente é difícil ter essa informação muito precisa, mas nós precisaríamos ter 600 mil touros por ano no Brasil para repor nossos animais produtores mais velhos e isso fazendo substituição. Mas, enfim, nós temos 12 a 14% das vacas inseminadas e aí por volta de 8 a 10, 11% do restante dessas vacas cobertas por touros reprodutores melhoradores, animais com registro nas associações ou com CEIP. Agora, imagina só, o restante, todos esses animais são filhos de touros, ou melhor dizendo, desculpa, não são touros, mas de boi de boiada, bois comerciais, que isso impacta diretamente na genética ruim que nós temos. Nós temos, vou reafirmar, nós temos uma genética geral, de modo geral, uma genética muito ruim, porque nós temos poucos animais fêmeas inseminadas e poucos desses outros animais são filhos de touros realmente melhoradores. Então, isso é fácil de perceber, você vai num leilão, você ainda encontra bezerros de 150 quilos no leilão, 140 quilos, desmama. Ou seja, ele perdeu a maior taxa de crescimento, que é na fase de cria, e aí ele entra com 150 quilos para se transformar num boi de 20 arrobas. Sinto muito. Ou isso não vai acontecer, ou vai demorar muito para acontecer. Porque esse animal, ele não tem como expressar um potencial maior, sendo que ele foi suprimido na sua fase, tenho certeza, gestacional, porque a mãe dele não foi bem alimentada, e depois na fase de cria, onde ele era jovem, ainda recebendo leite, ele também não teve uma boa alimentação, porque senão ele desmamava pesado, né? E como ele desmamou com apenas 150 quilos, quer dizer que ele é um animal que não tem uma boa estrutura corpórea, nem células de gordura, nem células musculares para poder fazer uma boa carcaça lá no frigorífico. Então essa é uma preocupação que a gente tem. E isso, cada dia mais, nós estamos melhorando em nutrição, melhoramos em manejo,
e não temos genética para explorar. E aqueles que sim exploram genética, que produzem um bom bezerro, um animal com genética de qualidade, estão saindo lá na frente, né? Ganhando aí uma arroba, 2 arrobas em peso no animal final, com menor tempo, ou seja, um prazo mais curto e com a produção de uma arroba mais barata. E eu tenho clientes que atendo com genética muito avançada realmente, né, que podem mostrar, eu vejo aí os resultados que nós temos aí, cerca de 20% em ganho de peso, 20% em ganho de carcaça diário, comparando com animais de genética inferior, ou mesmo aí sem nenhum controle de genética. O outro tópico que eu considero muito importante é o bezerro, né? O bezerro, eu penso que nós temos que mudar essa metodologia de compra do bezerro. Já está mudando em algumas situações. Hoje você vai vender o boi gordo, você vende como? Preço de arroba. E é natural, você negocia com o frigorífico preço de arroba. O preço do boi magro, você compra em arroba, ou negocia em arroba. E o preço do bezerro? Como é que você compra o bezerro? Como é que você negocia o bezerro? Eu vendo o bezerro, como é dito no campo, eu vendo na perna. Ou seja, quanto que é o preço do bezerro? R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.500. Fica difícil eu falar que esse bezerro entra bem no meu custo, falando de um bezerro de 1.200, de 1.300. Que bezerro é esse de 1.300? Um bezerro de R$ 1.000, que pesa 150 quilos, ele é muito caro no meu processo. Então não é, mas eu paguei só R$ 1.000. Você pagou muito caro num bezerro de 5 arrobas. Agora você pega um bezerro que tem 8 arrobas a desmama, quanto que ele vale? Então nós temos que mudar esse conceito. Nós temos que comprar um bezerro por quilo ou por arroba para a gente viabilizar o processo. E a grande maioria dos cálculos que nós temos feito hoje é o sistema, a operação do boi, ela é viável. Mas muitas vezes na compra, seja do boi magro, seja do bezerro, ela ela vai inviabilizar o custo do meu boi lá na ponta, lá no frigorífico. Porque a compra o preço da compra tem sustentado em alta, né? E nós não conseguimos muitas vezes diluir esse valor, principalmente se você não tem genética nesse animal, até chegar ao frigorífico. E aí nós temos um rebanho extremamente heterogêneo, nós temos ainda muitos animais oriundos de rebanhos leiteiros, vacas de leite, né, produção de leite no Brasil, muitos animais cruzados, e que estão lá sendo cobertas por animais Nelore, Tabapuã, Brahma, Zebu, e esses bezerros também são animais que vão para a nossa categoria de corte, que vão para os frigoríficos. Então, assim, é um rebanho difícil você trabalhar e você ter uma homogeneidade quando você vai formular uma ração. Esse é um rebanho muito misturado, nós temos muito rebanho mestiço ainda. Não é nem cruzamento, é mestiço. Isso é muito heterogêneo do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de manejo. Nós temos diferenças aí no seu processo de ajuste de ração e de levar esse animal até a fase de acabamento. E aí entra no acabamento, né? O acabamento no Brasil, a gente ainda tem aquela história de eu preciso abater o boi e ele está com 18 arrobas, tá bom, vamos vender. Muita gente pergunta qual que é o peso mínimo de um boi para ir para o frigorífico. 17 arrobas? Então tá bom. Gente, se eu abater um boi com 17 arrobas, eu estou desperdiçando toda a carcaça que ele tem. Ele chega num ponto onde eu vou fazer uma taxa de crescimento, ele não tem acabamento na carcaça, ele não explorou todo o seu potencial, eu não tenho gordura, nem aquela gordura para proteger do frio lá junto ao frigorífico, gordura subcutânea, e isso eu preciso demais para poder ter um produto que o mercado, nosso consumidor, está exigindo. E aí eu começo a entrar naqueles baixos rendimentos de carcaça. E aí, infelizmente, o produtor começa a reclamar que o frigorífico está penalizando, ou que está agindo errado. Muitas vezes você tem um produto entregando para o frigorífico que não é aquele que ele está querendo comprar, não é o que ele está buscando. Mas não é o que ele está querendo comprar, é o que o mercado está pedindo. Então, eu preciso entregar um boi bem acabado, porque isso é importante para o processo de comercialização. Isso também é receita para nós. É um valor agregado que eu coloco no meu animal. E a gente tem essa tecnologia hoje aí disponível no nosso país e no mundo inteiro, e que muitas vezes é subutilizada. A gente vai falar um pouquinho aí da parte de nutrição, alguns aditivos que nós temos são excelentes, mas às vezes subutilizados.
ou utilizado de forma errada, e a gente pode potencializar bastante isso. Então, essa complexidade toda do sistema nosso pecuário de corte, nós temos algumas dificuldades aí em trabalhar com uma certa eficiência. E aí, entrando nessa parte de particularidades, nós precisamos pensar nessas 4 fases. Até há pouco tempo atrás, a gente falava de 3 fases, né? Cria, recria, engorda, engorda e terminação. Eram as 3, e tudo bem. E aí, a gente foi entendendo melhor tudo isso, e nós hoje sabemos a importância dessa fase embrionária. Ou seja, o feto, lá no ventre da mãe, já inicia todo o processo de construção corpórea, de construção da carcaça, que vai chegar até o frigorífico. Então, a gente tem ali uma fase embrionária, onde no segundo terço de gestação da vaca, eu já começo a ter, ela recebe nutrientes, né? E esses nutrientes vão ser transferidos via placenta, por isso o ajuste da dieta da minha vaca nesse momento, para que ela possa transferir esses nutrientes até o bezerro, porque nessa fase inicia-se a produção de células de gordura, né, e células musculares. Nós vamos ter aí hiperplasia dessas células, ou seja, vai aumentar a quantidade dessas células já no ventre da mãe, já no feto, para que depois ela possa expressar esse potencial. E essa fase se estende até quando? Ela começa no segundo terço da gestação, passa pelo terceiro terço, aí nós temos o maior crescimento do feto, e ela se estende por volta de até mais ou menos 250 dias após o nascimento do bezerro. Ou seja, que é a fase de cria. É por isso que nós desmamamos o bezerro com 7, 8 meses de idade, para explorar esse potencial. Porque quando eu exploro esse potencial, esse bezerro ele vai estar sendo construído para que eu tenha uma carcaça lá na frente, lá no futuro, daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que esteja estruturada para poder realmente dar um bom acabamento e levar esse animal para o frigorífico com qualidade. Então, essa segunda etapa de cria, gente, ela é fundamental. Se nós pegarmos aí um bezerro que nasce com 28, 32 quilos ao nascimento, ele vai desmamar com 7 meses de idade, com 210, 220 quilos, esse bezerro ganha 800 gramas por dia. É uma taxa de crescimento extremamente alta. Eu tenho trabalhado com um número que a gente vem buscando essa informação de vários anos de trabalho que a gente vem usando esse conceito, que é o quantos por cento do peso vivo em relação ao ganho médio diário, né? O ganho médio diário em relação ao peso vivo dele. Porque fala assim, o bezerro ganha 800 gramas. Mas um boi ganha 1,5 kg. Mas espera aí, um bezerro que nasce com 30 quilos e desmama com 220, ele deu um ganho médio diário de 0,8% do seu peso vivo. Ou seja, todo dia ele ganha 0,8% do peso vivo. É uma taxa de ganho extremamente alta. Enquanto um boi no confinamento, ele ganha 0,3%, 0,33%, 0,38% do peso vivo. Ou seja, o bezerro é muito mais eficiente do ponto de vista de zootécnico, do que o animal adulto. Então eu preciso explorar esse potencial. E é nessa fase que eu também estou construindo a minha carcaça. Por isso a nutrição ajustada, a nutrição adequada para ele. E aí entra a história do creep feeding. O creep feeding é bom, o creep feeding é excelente, mas ele pode ser uma estratégia muito boa, mas pode ser uma estratégia muito ruim. Por que muito boa ou muito ruim? Isso fica difícil de entender. A boa é porque se quando eu faço creep, eu desmamo um bezerro 30, 45 quilos mais pesado. Ok, ótimo. Mas eu preciso dar condições para que ele depois continue crescendo, continue se desempenhando após essa fase. Se eu estiver dando creep, desmamar o bezerro, que vai acontecer em maio, junho, que é uma fase de pasto ruim, e soltar ele no pasto, ele vai perder tudo aquilo que eu construí com ele, que a gente chama lá no campo, ele vai desmanchar. Por quê? Porque ele é um animal que tem agora um peso elevado, um peso vivo, uma mantença muito alta, e, consequentemente, ele exige bastante em nutrição, em nutrientes. E esse pasto seco não vai suprir. Agora, se eu der para ele condições, ele acaba de ser desmamado, ele vai para uma recria intensiva, um sequestro, ou dependendo da situação, já vai direto para um confinamento, aí sim eu explorei todo o potencial dele do crescimento, exploro o potencial agora dele de ganho numa época da seca, mas dando condições para ele continuar se desenvolvendo, aí eu vou explorar muito bem o creep. Eu estruturei a carcaça
e agora eu faço uma recria onde ele vai continuar construindo carcaça. Mas a gente também sabe, a maioria dos trabalhos mostram isso, eu tenho estudado muito também sobre isso, com relação à parte de recria. Que na recria, essa questão de formação de células musculares, de gordura principalmente, ela já cessa, ela não tem um impacto muito grande, como nós temos na fase embrionária, na cria. Isso vai se expressar de novo aonde? Na fase de engorda e terminação. Então, o que a gente tem chamado muita atenção e uma preocupação muito grande nossa, recria. A recria é o maior gargalo da pecuária depois que o bezerro nasce, é claro, né, que já falei da ineficiência reprodutiva, mas a recria é importantíssima. Por quê? Porque é nessa fase que eu consigo reduzir o ciclo da pecuária. Nossos maiores problemas hoje, a gente tem uma recria de 2 anos, de 2 anos e meio. É por isso que a gente abate boi de 4 anos, de 3 anos e meio, de até 5 anos de idade, porque a recria é muito longa. Então eu preciso encurtar essa recria. Eu não posso passar de 1 ano nessa recria, no máximo 1 ano, para poder ter uma eficiência no meu sistema. E como é que eu faço isso? Estratégias, né? Aí nós temos aí o ILP, fazer a recria depois da ILP. Eu tenho uma estratégia do sequestro, que é o recria intensiva, que são resultados espetaculares. A gente sempre tem apresentado aí que quem começa a fazer recria intensiva não para mais. E não vai parar, porque te dá um resultado zootécnico e econômico. Então não tem sentido você não explorar isso. E por fim, a fase de engorda e terminação, que é uma fase que nós vamos terminar esse animal, e essa é uma fase curta e importantíssima, porque aí eu vou finalizar a carcaça que eu vim construindo desde o ventre da mãe, e aí estão as particularidades que a gente precisa discutir isso com mais detalhes, porque nós temos alguns sistemas, pode ser a pasto, pode ser no confinamento convencional, pode ser no confinamento a pasto também, pode ser alguns sistemas intensivos que nós temos feito aí na época das águas, com sistema rotacionado, com alta lotação e fornecendo concentrado também para fazer uma boa estruturação de carcaça, com resultados bem interessantes. E aí entra mais uma particularidade. Qual época do ano que eu vou trabalhar? Eu tenho água seca, que normalmente fala, tem a época das águas e a época da seca. Todo mundo conhece muito bem. Então, nas águas eu tenho uma taxa de crescimento intensa, eu posso explorar muito esse potencial do animal. Na seca já é o contrário, eu tenho uma taxa de crescimento mais moderada, se é que ela existe, dependendo das regiões, por falta de água, por falta de luz, por falta de calor. Mas a gente esquece 2 fases importantes, que são as transições. Transição água-seca e transição seca-águas. E que a transição da seca para as águas é muito mais severa do que das águas para a seca. Porque das águas para a seca há uma mudança gradativa, o pasto vai piorando gradativamente. Da seca para as águas, não, é rápido, porque muitas vezes eu estou com o pasto vedado, choveu, o pasto rebrota, e aí eu já solto o gado num pasto de rebrota, um pasto verde, um pasto muito tenro, e que, consequentemente, eu vou ter distúrbios ali metabólicos, eu tenho causa de diarreias, né, eu tenho percas na eficiência nesse processo, e o animal tem uma transição muito ruim. E nós podemos também trabalhar isso na nutrição para minimizar esse processo. Então, essas transições são importantes, nós temos que tomar esse cuidado. E muitas vezes a pessoa às vezes espera o boi, na época das águas indo para a seca, né? Espera o boi não ter mais condições, começa a perder muito peso para tomar uma atitude de tentar corrigir, mudar e corrigir o caminho. Aí, às vezes, ele perde dinheiro nesse processo. Eu prefiro muito mais deixar o boi estar sempre em construção de carcaça do que esperar ele perder peso para ter ganho compensatório depois. Ganho compensatório, temos que tomar muito cuidado com isso, que muitas vezes ele é prejuízo no bolso do produtor. Bom, aí as particularidades, quando entra em animal, aí nós temos que discutir, nós podemos gastar aí um dia inteiro falando só sobre isso, mas vou tentar ser breve. Quando eu falo de animal, eu estou me referindo assim, eu não posso, vamos formular uma ração, vamos formular uma dieta, por exemplo, qual animal? Não, é bovino. Pera, opa, que tipo de bovino? Se a gente pensar aí no Bos Taurus para corte, é um padrão de formulação, porque a exigência dele é diferente do Bos Taurus para leite. Se for Bos Taurus índicos, aí a gente tem uma outra diferenciação, porque é uma outra exigência. Ou seja, se eu trabalho com o europeu para corte, ele é o padrão da gente formular aí a nível mundial. Né? Se eu trabalho com um padrão do holandês, que já é o Taurus para leite, esse animal tem uma exigência de mantença muito maior do que o taurino, para corte.
ele come muito mais, então ele tem um consumo maior, tem uma exigência de mantença maior. Então, consequentemente, é um animal que converte menos para a produção de carne, especificamente, do que esse animal especialista para carne. Ele foi talhado para produzir leite, não para produzir carne. Então, ele tem diferenciações nesse processo também da formulação. E o nosso zebu, que é um animal fantástico, eu sou um apaixonado pelo zebu, o nosso zebu de qualidade, o nosso zebu com genética, ele realmente é um animal que tem expressado muito as suas virtudes quando ele é bem explorado. Ele é um animal que tem uma exigência de mantença 10% a menos do que o Angus, ele consome cerca de 10 até mais um pouco, ou menos um pouco, né, do que o Angus também, 10%. É um animal que come menos, tem uma exigência menor de mantença. Os nossos zebuínos hoje, em especial o Nelore, que tem um grande trabalho de melhoramento genético, e outros zebuínos também estão muito bem, mas ele tem um ótimo rendimento de carcaça, porque ele tem um trato digestório um pouco menor também. Então a gente precisa conciliar tudo isso, né, para poder fazer um ajuste na formulação. Genética. É fundamental eu conhecer a genética e tomar um grande cuidado. Eu estou usando Nelore, mas que Nelore? Estou usando Zebu, mas qual Zebu? Nem todo Nelore é igual. Eu fiz isso lá no começo. Nosso animal não é porque é branco que é Nelore. Então, cuidado para saber que material que você está trabalhando para realmente ter eficiência. A outra coisa é a idade, né? Os animais têm uma eficiência maior quando são mais jovens. E a gente precisa respeitar isso junto com a genética. Se eu pego um animal precoce, ele consegue, com idade mais jovem, entrar já numa fase de engorda e acabamento. Se eu tenho um animal de genética mais tardia, eu tenho um animal jovem que não consegue chegar nesse momento aí para poder entrar numa fase de crescimento final e acabamento. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E a gente sabe que o animal mais velho, ele vai ficando com uma mantença menor, ele não tem uma taxa de crescimento tão acelerada e também tem um metabolismo mais lento. Então, precisa respeitar isso no momento de fazer o balanceamento. O outro fator com relação ao animal é o sexo. O animal, no Brasil, a gente tem uma grande quantidade de animais não castrados, que do ponto de vista econômico a gente entende isso, que ele é mais eficiente economicamente. Os animais castrados e as fêmeas. Sabendo que os machos não castrados têm uma exigência de mantença 15% maior do que os castrados e as fêmeas, porque eles têm um metabolismo mais alto, tem testosterona, tem mais massa muscular, então isso também faz diferença quando eu estou formulando. Isso é importante eu saber, eu conhecer no momento que eu estou fazendo essa formulação, porque se ele exige mais para mantença, quer dizer que ele demanda menos para produção, então eu tenho que aumentar a minha densidade da dieta. Falar, mas o animal não castrado, ele não pesa mais que o castrado? Sim, porque ele tem mais massa muscular. A densidade muscular é maior, o peso específico é maior, e acaba que você tem mais peso. Então, isso são particularidades. Né? Estado fisiológico, o que eu me refiro aqui são as fêmeas lactantes. Para a mantença, ela exige cerca de 20% a mais de energia para a mantença do que fêmeas não lactantes. Então, não é para a produção de leite, é pelo estado fisiológico que ela se encontra, pelo metabolismo corpóreo dela. Então, isso faz diferença na sua manutenção. Um outro fator importante é o peso corpóreo. Quando você vai trabalhar a formulação, nós sabemos que o consumo está muito relacionado com o peso vivo e, obviamente, com a dieta que você está ofertando, mas o peso é uma referência também, porque a exigência de mantença ela é proporcional ao peso metabólico do animal. E ela não é uma curva linear, ela é uma parábola, ou seja, o animal vai ficando mais pesado, ele não vai aumentando linearmente a sua exigência quantitativa. Então isso é interessante para a gente entender, porque o peso metabólico dele, ele existe uma curva que é uma parábola, então você vai tendo uma quantidade menor para ser ofertada para ele, para fazer esse ajuste. Então isso é interessante, é importante para nós esse conceito. O score de condição corporal, que é o ECC, que está aí em uma abreviatura, né? O score de condição corporal é fundamental, porque quanto mais... Vamos pensar no score de 1 a 9, né? Um animal magro, 9 animal já obeso. Quanto maior o número, quanto maior o score de condição corporal, mais gordura na carcaça, esse animal se torna mais exigente. Mais exigente em quem? Mantença. Então, a mesma dieta que eu dou para um animal com score 5 e um animal com score 7, os desempenhos serão diferentes. Porque aquele animal com score 7, ele vai ter uma demanda muito grande de energia, principalmente para a carcaça, e vai direcionar menos
desculpa, para gordura na carcaça, né? E vai direcionar menos para ganho. Então, por isso que a gente vê uma curva, que o animal atinge o ápice e depois tende a ir declinando a curva de ganho com relação ao tempo de confinamento. Diminui o GMD, mas você está continuando construindo carcaça. Lembra, né, que nossa preocupação é construir carcaça. Então, hoje, eu, sinceramente, não é a minha maior preocupação o GMD. Ele é importante como informação, mas a minha maior preocupação é o ganho diário de carcaça. São duas informações que eu uso hoje que me preocupam, que merecem atenção especial nossa, que é o ganho médio de carcaça, ganho diário, e a eficiência biológica. Quantos quilos de matéria seca eu gasto para produzir uma arroba? Porque isso me impacta no custo da minha produção. E o ganho de carcaça que impacta na minha receita. Então, essa é a preocupação que a gente tem. Ganho médio diário é uma informação importante. Outra consideração é se a fêmea está gestante ou não, né? Então, essa informação é importante para a gente fazer o ajuste, porque se ela estiver gestante, ela tem que destinar nutrientes para o feto. E que isso normalmente ocorre por volta no último terço de gestação, a demanda maior. Então, se ela está recebendo uma dieta e ela está gestante, nessa época ela vai direcionar mais para a mantença, depois para a gestação, e o que sobra é para a produção. Por isso a gente tem que entender esse processo também. E por fim, falando do animal, nível de produção. Ou seja, se o meu animal está ganhando 800 gramas, ele tem uma exigência X. Você está ganhando 1 quilo por dia, 1,4 kg, 1,5 kg, 1,6 kg, a exigência dele vai aumentando. Mas não quer dizer que se ele ganha 800 gramas por dia, e ele vai ganhar 1,6 kg por dia, que a exigência vai dobrar. Não vai. Porque esse animal que está ganhando 800 já está tendo o mesmo tanto de mantença que ele está sendo exigido. Então, dentro dos 800 tem a mantença dele. Agora, quando eu falo que ele está ganhando 1,6 kg, ele está dobrando o ganho, mas ele está diluindo toda a mantença que ele estava fazendo para produzir os 800, agora diluindo em 1,6 kg. Então, ele não precisa dobrar a sua exigência. Por isso que quanto maior a produção eu tenho no animal, mais eficiente ele se torna. E quanto maior essa eficiência em desempenho, maior o meu ganho econômico. Por isso que as dietas densas, dietas agressivas que a gente faz em termos de confinamento, frequentemente elas nos dão um resultado econômico melhor. Okay? Então, isso é uma importância muito grande na formulação. Porque muitas vezes as pessoas se preocupam com quanto custa a diária. Isso é uma informação importante. Agora, quanto que está custando produzir uma arroba? Qual que é a minha eficiência biológica? Essa é outra preocupação importante. Falando de material genético, nós temos um material genético extremamente amplo, né? É muito grande, muito bom material genético, e também muito ruim, dependendo do ponto de vista que a gente pode entender, mas nós temos, geneticamente, nós estamos muito bem servidos. Agora, como é que nós estamos usando a genética é outra conversa, mas que nós estamos muito bem servidos com o material genético que nós temos. Zebuínos, taurinos, né? Os continentais, britânicos, excelentes. Essas, com exceção do Hereford, nesse de cá, animais aí que não são muito criados no Brasil, mas os zebuínos, esse primeiro aí, um Wagyu com Angus, e buscando carne de qualidade, as F1 Angus Nelore embaixo. Então nós temos uma grande disponibilidade de material que a gente pode usar com muita eficiência. Tá aí outro material genético, né? Embaixo nós temos lá um bezerrinho lá, um holandês, tem um confinamento que a gente acompanhou aí há um tempo atrás. Interessante, né? Olha como é heterogêneo o nosso rebanho. Muito heterogêneo. Essas vacas, a parte de cima, quando eu cheguei no confinamento, eu fiquei assustado. Falei, puxa, e agora? Mas foi uma das melhores eficiências econômicas que nós já tivemos. Ele comprou muito bem essas vacas no momento de que a pessoa estava, o vendedor, né, com uma situação complicada, em termos de recursos, de pasto, não tinha pasto, e ele vendeu. E quando eu cheguei, falei, nossa, e agora? Na verdade, ele não ganhou um centavo na vaca, ele simplesmente engordou a vaca, vendeu a vaca, mas estavam todas paridas. E esse material, esse bezerro que ficou para ele, todo o bezerro, ficou de graça, entre aspas, né? Então, economicamente, foi bom. Então, isso é uma estratégia. Eu tenho que pensar nesse processo para me formular uma ração, pensando que essa vaca não vai me dar lucro, mas ela me deixou o bezerro e ficou, entre aspas, sem nenhum custo. O que eu quero produzir, né? Nós estamos buscando uma carcaça mediana, ou carcaça, desculpa, na realidade, que é uma carcaça uniforme. Mas talvez é difícil fazer com o tipo de animal que a gente tem hoje. Agora, uma mediana, nós temos pelo menos uma obrigação de produzir um animal de carcaça mediana. Não adianta querer brigar com o frigorífico, reclamar do frigorífico, nós não estamos fazendo o nosso papel.
se nós não estamos produzindo uma carcaça de qualidade que possa ser competitiva. Lembra que o frigorífico também tem que vender o produto dele. E esse produto, é claro, precisa ter qualidade para o mercado aceitar. Né? Essa carne, se ela não tiver uma cobertura, um acabamento bom, ela chega no frigorífico e ela vai para o frio, ela vai encurtar a fibra muscular, ela vai endurecer, ela vai escurecer, ela perde valor no mercado. É aquela carne que você não compraria. E você quer que o mercado, que o frigorífico aceite essa carne. Então, nós vamos pensar nisso. Né? O que nós estamos fazendo? É claro que tem comércio para tudo. Mas se eu quero agregar valor no meu produto, eu tenho que atender aquilo que o mercado está pedindo e pagando melhor. Então, é muito simples de entender. Tá aí. Que carne que eu estou produzindo? Onde é que eu vou chegar? A mesma coisa aqui. Aqui a gente tem preocupação, é que fala assim, eu quero os Nelore produzindo marmoreio. Eu já fico preocupado com isso. Porque será que o nosso Nelore foi talhado para esse trabalho? Não, não foi. Será que nós vamos reduzir o nosso frame do nosso animal, começar a produzir animais mais tardios? Eu me preocupo com isso. Conversei com colegas da própria BCG, da BCZ, Embrapa, a gente discutindo sobre isso. Se eu começar a querer colocar muito marmoreio, é essa carne que o meu mercado está pedindo, eu não vou reduzir a velocidade de crescimento do meu animal, porque a gordura é caro de colocar, entre aspas, energeticamente falando, demanda mais tempo, a construção é mais longa e eu preciso de um animal que me dê rentabilidade econômica. E é sempre assim, né? A gente tem visto muito que a eficiência zootécnica não concilia com a eficiência do produto final de alta qualidade. Ou eu faço um produto de alta qualidade, quando eu faço um produto de alta qualidade para o mercado, eu começo a diminuir aí a eficiência zootécnica, porque ela começa a ficar um produto, né, que eu quero uma carne mais qualificada. Mas também precisa ser remunerada para isso, senão a gente não vai conseguir ter rentabilidade. E falando dos ingredientes, né, que é uma particularidade que é bem complexa também, porque a gente ainda encontra muita falta de qualidade dos nossos produtos aí no mercado. E a água, principalmente, é um alimento essencial. E a água é negligenciada para nós ainda. Nosso produtor ainda negligencia a qualidade de água. E eu vou mostrar o resultado um pouquinho mais para frente com relação a quando você tem uma água de boa qualidade. Água de cacimba, água de bebedouro, desculpa, de represa, com algas. E às vezes você vem né, passa em várias fazendas aí, chega lá com resíduo de pesticida e tudo mais, água com metal pesado, é muito comum, infelizmente ainda é muito comum. Volumosos, a gente trata isso de uma forma bem simples, e ela não é tão simples assim. Eu vou mostrar alguns números de análise para a gente poder conversar e entender um pouquinho melhor sobre isso. Concentrados, a gente ainda não tem o nosso milho, por exemplo, que é o mais usado como fonte energética. Uma variabilidade grande genética, uma grande variação de colheita, uma grande variação de sistema de produção, e a gente se preocupa com detalhes que não são tão importantes quanto outros, que eu vou falar como no caso do processamento, que pode nos dar um resultado muito maior do que às vezes preocupando, eu quero um milho vítreo, eu quero um milho farináceo, enfim, essa discussão que é importante, mas às vezes ela passa a ser secundária nesse processo. Minerais, vitaminas, aditivos, isso é fundamental, não acho que nem há necessidade de discutir essa nutrição muito aplicada em cima disso, nesse momento, mas um fator importante do aditivo, que eu queria chamar a atenção. Nós temos uma gama de aditivos que são muito bons, muito eficientes, do ponto de vista zootécnico, do ponto de vista de saúde humana e saúde animal, mas infelizmente nós temos ainda no Brasil uma cultura, ou melhor dizendo, falta informação que chega ao produtor com muita mais transparência, porque um dos grandes problemas do aditivo que eu tenho considerado aí hoje chama-se dose. Tá? Quando você trabalha com um nutricionista que vai desenvolver as doses corretas, fica tranquilo. Agora, existe ainda, infelizmente, no mercado, aquela história de, não, eu vou colocar um aditivo porque o mercado está pedindo. Mas e a dose está correta? E a gente encontra, muitas vezes, produtos com subdosagem. E quando você está na subdosagem, você tem três importantes. Né? Vamos pensar do ponto de vista financeiro, você gastou dinheiro em algo que não vai te dar retorno. Você perde economicamente. Você usa um produto que não vai ser eficiente. Então, eu estou usando algo, estou usando uma tecnologia errada. Lá no começo a gente falou sobre isso.
E no caso dos aditivos melhoradores de eficiência alimentar, né, os antimicrobianos, os ionófilos, não ionófilos, eu entro na subdosagem e começo a criar, inclusive, resistência microbiana, que é um caso sério para a gente poder ter que se atentar. Tá? Então, aditivo, gente, é fantástico. Nós temos excelentes aditivos, mas usa corretamente. Temos que discutir com o nutricionista para fazer a coisa certa e ter o resultado que a gente espera. Eu falo o seguinte, para usar um aditivo legal, precisa ter pelo menos, aí, no mínimo, 3:1 de investimento de custo que eu tive para esse processo. Tá aí uma água, né, uma foto da esquerda aqui, uma que eu te parei para tirar, a outra é foto da internet mesmo, para mostrar a água que a gente quer, é o que a gente busca. Essa da direita é uma água que a gente deseja para os nossos animais. É uma água que eu teria coragem de tomar. A da esquerda, você beberia essa água? Isso a gente tem que falar. Eu sou veemente nisso. Como eu sou muito exigente desse ponto de vista, não da água, mas em geral, né, os detalhes, para mim é que fazem a diferença, são os detalhes. Eu acabo sendo chato. Mas nós vemos os resultados na prática de uma água de boa qualidade. Então, aquela água de cacimba é uma água que tem sujidade, tem fezes, não, tem coliformes, tem animais mortos, tem urina, tem de tudo ali, o animal bebe, porque não tem outra coisa para tomar. Mas eu tenho a certeza absoluta, os trabalhos corroboram isso, que a água limpa ela é mais aceitável. Está aí, resultado de 3 trabalhos, que qualidade de água pode ter um ganho médio adicional diário de 105 a 207 gramas de ganho de peso dia. Gente, 105 gramas por dia de ganho de peso é algo assustador. Às vezes a gente está preocupando que um aditivo aí que vai dar 50 gramas por dia, 40 gramas por dia, 60 gramas por dia, discutindo isso, e esquece da água que pode te dar 200. Poxa, vamos pensar nisso. Né? Vamos fazer a coisa certa, vamos fazer o arroz com feijão certo. Aqui, quando eu falo em confinamento, o bebedor tem que ser lavado todo dia. A gente pede que se lave o bebedouro até as 9 horas da manhã, porque essa é a hora mais fresca. Até esse momento, os animais não estão indo muito ao bebedouro. Bebedouro de descarga rápida, bebedouro que tem vazão de enchimento rápido. Seria interessante o tombamento, né? E com uma descarga muito rápida e também com enchimento muito rápido. Tem bebedouros aí que fazem 4, 5 litros por segundo. Então, isso faz com que não falte água. Então, essa água é fundamental. Você imagina um confinamento aí com 10 mil bois, seja 1.000 bois, ganhando 100 gramas a mais durante 100 dias, a diferença que nós vamos ter aí de receita, de ganho. Muitas vezes é a diferença entre o resultado positivo ou negativo do sistema que está sendo produzido. Quando eu falo do grão do milho, ou seja, do milho que eu falei agora há pouco, que eu ia citar, a gente fica preocupado, é grão vítreo, ou é farináceo? Aí é o seguinte, esse gráfico mostra no eixo X aí a vitriosidade, ou seja, vai ficando mais duro, né? Vai ficando mais vítreo, mais duro, mais difícil de ser digerido. E o eixo X, o Y é a digestão predita no rumen. Tá? Ou seja, a gente percebe ali que há um decréscimo. Quanto vai ficando mais duro o milho, mais vítreo, há um decréscimo na digestibilidade. Está vendo que a curva é descendente. Agora, as duas curvas, a de baixo é de milho laminado, certo? Que é um processamento tipo moído grosso. E a de cima é o milho floculado, né? Que é o milho, vamos falar assim, que é os sucrilhos, certo? Que é aquele milho laminado que a gente pode produzir aí em algumas fazendas, em sistemas mais com maior volume, ele é bem viável, né? Se viabiliza, mas sempre vai ser viável. Enfim, olha a diferença das curvas quando eu trato. Se a gente ficar preocupado só com a vitriosidade, houve decréscimo nas duas curvas, tanto no laminado quanto no floculado. Ok, agora dá uma olhada na distância que o processamento impactou no desempenho, na sua degradabilidade ruminal. Olha o nível. Quando eu falo lá embaixo, a curva de baixo é do milho moído grosso, do milho laminado. A digestibilidade, ela não passou, né, de 68 aqui. Ela foi declinando até os seus 66, mais ou menos, tá? E olha a distância dessas duas curvas.
essa para essa. O milho floculado, ele chegou a quase 85% de degradação ruminal. E ele caiu, mas ele chegou a 83%. Então, o que eu quero resumir com isso? Coisa do processamento. O processamento é muito mais importante do que o tipo do grão que eu estou trabalhando. Isso é importante. Isso nos faz ganhar dinheiro, porque isso nos faz ter eficiência, certo? A mesma coisa com o moinho. Que moinho que eu uso? Eu vejo assim, qual peneira que eu vou estar usando? Só a peneira não quer dizer nada. Eu vou mostrar depois a informação como a gente pode usar isso daí melhor. Tá? Mas eu preciso entender que o processamento é importante. É ele que vai dar maior ou menor digestibilidade do meu alimento. Ok? Esse trabalho aqui também é fantástico, recente. Tá aí, ó. Milho seco. Isso aqui é eficiência alimentar, ou seja, 1 kg de milho seco me deu 0,176 gramas. Tá? 0,176 quilos, desculpa. 0,176 quilos de ganho. Cada 1 quilo desse alimento aí, quanto que dá de ganho? Olha só, aqui não está falando de milho vítreo, de milho farináceo, está falando de milho. Olha só a diferença. Quando eu tenho um processamento eficiente. Ó. Grão úmido tratado com lactobacilos, grão reconstituído, reidratado e reidratado com tratamento. Olha só a diferença. Hoje, a questão do grão úmido talvez seja mais complexo de se produzir nas fazendas, mas os trabalhos têm mostrado que o grão reconstituído, a reidratação, é um excelente processo, uma excelente alternativa que você promove ganhos mudando o processamento do grão. Cara, isso é fantástico. Porque eu não estou discutindo o grão, estou discutindo o processamento. E se eu tiver o mesmo quilo, estou ganhando 224 gramas, o outro 0,176, fazer uma conta rápida aqui, 224. Eu estou tendo uma eficiência de 27,3% de ganho a mais. É um ganho adicional, que não estou discutindo qual é o tipo, se é vítreo, se é farináceo, o processamento. Pensa nisso. E aí, quando eu falo do volumoso, cara, olha isso aqui. Eu peguei amostras que a gente tem aí, só 4, aqui esse lar de milho. Olha a diferença. Porque muitas vezes a gente vai discutir, mas a proteína do milho, do silar de milho, é 7%. Tudo igual. Cara, não estou discutindo proteína. Quando eu uso um volumoso, a minha preocupação é energia. Quanto mais energia ele tem, melhor. Olha só, proteína não foi muito diferente, mas tem uma de 6,7 e uma proteína de 7,6. São 4 amostras aí. Tá? Olha a solubilidade. Houve mudanças. A proteína solúvel aqui tem diferença. Uma com 60, outra com 59, desculpa, outra com 66. A proteína solúvel. Ou seja, isso já iniciou o processo de fermentação dentro do silo e essa solubilidade também tem esse reflexo. Olha a PIDA, como é que é diferente. Ou seja, a proteína indisponível. Nós temos duas com 7,93. Agora a gente começa a entrar no FDN, né, que é a fibra em detergente neutro, fibra insolúvel em detergente neutro. Ó, não dá para formular, principalmente o volumoso, pensando que tudo é igual, porque não é. Eu tenho um FDN de 36% e uma outra com 48%. Isso tem um impacto muito grande em consumo, porque ele dá mais enchimento. E o outro lado é que esse com mais FDN, ele também me leva menos energia para o animal, certo? E a gente tem outra coisa para discutir também com relação lá embaixo, que é da digestibilidade da fibra. Mas o FDN aqui vai impactar muito em consumo. Tá aqui, ó. Não é o mesmo material. Olha o amido aqui, 38%, olha que silagem de excelente qualidade. 38% de amido. São clientes nossos. As análises de resultados são de clientes nossos. Outra com 26%. Não são materiais iguais, são materiais diferentes. Eu preciso tratar isso diferente quando eu for fazer formulação. Teor de extrato etéreo também são diferentes. Olha aqui, 2,7 com 2,54 aqui, outro com 3,3. Taxa de degradação do FDN, até que não está tão diferente, mas tem umas que são maiores. Taxa de degradação do amido. Olha o quanto isso é importante no processo de formulação. Essa com degradação baixa, eu vou ter o quê? Eu tenho menor ou uma disponibilidade mais lenta de energia. Isso impacta na demanda de PDR que eu vou oferecer para o animal. Ele vai pedir menos PDR. Então, não posso fazer igual numa ração igual essa de cá, que tem 36% de degradação do amido por hora.
Ou seja, a fermentabilidade dele é altíssima. Eu preciso pensar nisso na formulação. E aqui embaixo, a gente tem aqui nessa TTN-DFD, que é a digestibilidade total do FD no trato digestório. Olha como é que oscila, de 36 para 44. Ou seja, a fibra está sendo mais digestível ou menos digestível. E aqui eu tenho o fósforo. O fósforo não está muito diferente, né? Está 0,16, 0,17, está bem igual. Então, assim, são materiais diferentes. Tem mais várias informações. Eu trouxe algumas só para a gente enxergar que há diferenças. Fala, Renato, não mudou muito. Ok, então vamos para um outro que eu trabalhei também. Trouxe duas de sorgo. E isso é uma discussão tremenda que tem sido feito hoje, né? Que é a questão do uso do sorgo. Olha duas análises de sorgo e duas de mombaça. Olha a proteína desses dois animais. E eu não me preocupo com proteína. A preocupação com proteína é a menor. Mas muita gente quer discutir proteína. Por que eu não me preocupo com proteína? Porque eu estou buscando energia no material, certo? Eu quero energia e qualidade de fibra, que traz mais energia, e mais amido, que também me traz energia, no caso de grãos de sorgo. Mas olha só, olha a proteína solúvel, olha a diferença. São dois materiais totalmente diferentes para a formulação. A pida, são dois alimentos diferentes. Essa aqui disponibiliza, tem menos proteína e ela é menos disponível. Essa tem mais proteína e é mais disponível. Olha o FDN desse material, quase 70% de FDN. Ou seja, vai comer pouco, vai digerir pouco, embaixo está me mostrando que vai digerir pouco. Material de baixa qualidade. Eu não posso esperar o mesmo desempenho daquela silagem de milho ou até dessa silagem de sorgo. Se eu fornecer a mesma quantidade, considerando que são todas iguais, eu não vou ter o mesmo desempenho. Olha o amido dessa aqui, 0,62. Olha esse amido, 21%. Isso que traz energia no meu alimento. Amido. Eu não tenho amido na primeira. Esse é o de cá, eu tenho amido. É óbvio que vai ser diferente. A gordura é a mesma, não importa. O amido é maior. Taxa de degradação do FDN também melhor. Olha a digestibilidade. Tá semelhante, não tá? Tá. Só que a de cá tem mais amido. Me dá mais energia. E vamos para o mombaça. Olha o mombaça. Poxa, tudo igual. Não é. Olha a proteína desse mombaça, 2,53. Olha desse, 9,18. Solubilidade. Olha a pida. 34% dessa proteína não será disponibilizada. Essa aqui, 10%. Faz diferença? Total. Olha o teor de fibra, natural, né? Gramínea, C4, normal, ok? Alta fibra. Essa aqui ainda tem um pouquinho de amido. Pode ser uma contaminação até com o próprio milho, mas aqui tem amido. Extrato etéreo mais alto, taxa de degradação da fibra maior. Olha a degradabilidade da fibra, o quanto é melhor, gente. Muito melhor. Ou seja, é um alimento que oferece, disponibiliza mais energia, do que esse. Que é o que eu estou procurando. Então, são particularidades da formulação que eu preciso me atentar, senão os resultados não serão dentro daquilo que eu projetei. Tá aí a diferença que eu falei quando se pergunta de qual peneira que eu vou usar aí para fazer a moagem do milho, 4 milímetros, 6 milímetros, 5 milímetros. Olha, eu não posso fazer essa afirmação. Por que eu não posso? Porque isso, a capacidade, se eu pegar um moinho com mais martelo, menos martelo, um moinho com martelo novo, martelo usado, um motor mais potente do que o outro menos potente, eu posso garantir para vocês que as moagens do mesmo milho, da mesma peneira, serão diferentes. Então, a gente tem trabalhado hoje com essas peneiras aqui, essas peneiras de granulometria de milho, certo? Que me dão uma ideia do que está passando em cada uma, 6 milímetros, 3,25, 2, 1,25 fundo. E aí, dependendo do meu manejo nutricional, eu vou querer que elas fiquem mais nas 3 últimas ou mais nas 2 inferiores. Aqui, provavelmente, nada, né? Eu gostaria que fosse menor que 3%, certo? E aqui eu quero que tenha pelo menos 85% nas dietas mais densas, mais agressivas. Então essa é uma forma da gente medir a eficiência do meu moinho. E que no decorrer do tempo vai mudando. O próprio grão vai fazer a diferença, o tamanho do grão. Então não basta só definir qual é a peneira que você vai usar. E aqui a Penn State, as peneiras com determinação aí da passagem
né, pelo tamanho da partícula da fibra, que me dão segurança também na formulação, principalmente no conceito de fibra efetiva. E nem todo material é igual, por isso que eu quero chamar a atenção para essa particularidade dos ingredientes. A gente entra na ambiência, né? Pensar na ambiência aí, o quanto ela é importante, isso não é moda, isso veio para ficar, com certeza, e ela é extremamente importante. A umidade do ambiente, e aí nós temos sempre, né, trabalhado planejando aí, colocando aspersores nos confinamentos, mas cuidado, porque a umidade relativa do ar muito alta, e com temperatura muito alta, que nós temos, principalmente no Brasil Central, temperatura, um inverno quente e seco, né? Não é frio. Então isso causa uma sensação térmica ruim, desagradável. Então nós temos que tomar cuidado na hora que a gente está molhando o chão dos nossos animais. Não posso ser numa hora mais quente, senão a troca de calor fica difícil pelo animal e ele sofre de estresse térmico. Então precisamos pensar nisso. É uma particularidade importante. Velocidade do vento, se venta mais, se venta menos, porque isso ajuda também a trocar calor. Dá para a gente perceber, tá muito quente, aí dá um vento, fala, nossa, olha que vento gostoso, refrescou. O boi, a mesma coisa, também vai refrescar para ele. Facilita a troca. Mas o que isso importa? Importa que quando ele está na sua zona de termoneutralidade, ele melhora consumo. Ele entra menos em estresse. E menos estresse, ele tem uma melhor taxa de absorção de glicose. Isso impacta em desempenho. A temperatura é outro fator importante, né, que isso pode causar diminuição do consumo se ela estiver alta. E se ela estiver muito frio, que não é o nosso caso normalmente no Brasil Central, mas algumas regiões do Brasil podem ser que sim, a temperatura baixa, ela impacta em maior consumo, maior demanda de energia para manter a homeostase térmica. Então eu preciso de alimentar o animal mais, eu preciso colocar mais energia para poder manter essa homeostase. Lama influencia em consumo negativamente, dependendo da profundidade de lama. Podemos reduzir em até 25% o consumo animal se tiver lama. Inclinação de terreno, se o animal anda em terrenos muito íngremes, também gasta mais energia para locomoção, principalmente em pastos que tem serra, e isso pode afetar negativamente o desempenho. Tamanho de pelo, ou seja, animal que tem dificuldade maior de trocar calor, por isso que os europeus sofrem um pouco mais aqui, né, os animais que estão a pasto principalmente, e confinados também. Lá no início eu mostrei com material genético, aquele meio sangue Wagyu com Angus, ele estava em estresse térmico, estava com boca aberta, estava no limite de calor. E isso leva lá, finalmente lá no estresse térmico do animal, que faz com que impacte principalmente em consumo, em distúrbio metabólico, porque isso é comum. Estresse térmico leva à acidose por vários fatores. E também, obviamente, menor desempenho. Eu estou gastando e não estou desempenhando. Isso é problema. É isso? Olha esse trabalho aqui, que nem está publicado, mas na Universidade do Texas. Cara, quando você olha esse número, a gente vê a importância que às vezes a gente não valoriza. Foi projetada uma dieta para ganhar 1,580 kg, tá? Aqui são 1.187 bois castrados, com peso inicial 364 kg, 609 de saída, com 28% de gordura na carcaça, com 20 graus centígrados, com 5 milhas por hora de vento, com noites frias. Então foi projetado aí 1,580 kg. A performance atual, ou seja, projetado 1,580 kg e ganhando 1,600 kg. Legal, dentro do projetado. Um pouco acima. Mas quando subiu a temperatura, está aí 25 graus centígrados, olha para quanto predição de queda de ganho. 1,400 kg. 200 gramas a menos. Porque esse animal não é um animal adaptado com esse calor. Quando tem umidade, caiu também. Agora, quando juntou alta temperatura com alta umidade, 1,340 kg. Nós estamos perdendo 260 gramas. Foi onde eu disse lá atrás na aspersão. Eu vou molhar na hora quente. O animal vai sentir calor. Ele não consegue trocar com o meio. Ele diminui o desempenho. E aí, olha só, mesmo com tudo isso, mas ventando, o animal voltou a ganhar porque ele refrigerou. Isso é fundamental. Isso é um detalhe. Nós estamos falando de pensar em, vamos voltar, o aditivo vai ganhar 50 gramas. Vai, ótimo. Deixou de dar água, perde 200. Água de boa qualidade ou em quantidade, 200. Aqui eu estou perdendo 260 gramas. Olha onde eu estou perdendo no detalhe do meu manejo nutricional. Isso é uma particularidade que a gente tem que prestar atenção e cuidar.
Poxa, se eu for falar bastante tempo sobre isso aí, talvez o nosso tempo histórico, mas é o impacto, né, de moinho. É, eu estive essa semana acompanhando 3 confinamentos. É, 3 confinamentos que já estavam startados, já estavam em andamento. Nos 3 eu tive problemas, encontrei problemas. Todos três os problemas eram operacionais. Todos, sem exceção. Eu cheguei, o gado tudo solto no meio. O gado não, abriu a porteira de um curral, tudo solto, andando no meio. Aí eu comecei a brincar. Falei, como é isso aqui? Agora é confinamento self-service? Come onde quer, come o que quer? Não funciona. Então, falta de cuidar da operação. Aí fechou o gado e tal, beleza, resolveu. Tinha outros probleminhas que não vem o caso eu comentar agora, mas foram corrigidos. Né? Outro confinamento, colocando muito abaixo do que estava projetado. Operação errada. Né? Então a gente começa a ter dificuldade de fazer a quantidade que o animal vai consumir, eu diminuo em termos de eficiência, em termos de desempenho. E outro ajuste errado do vagão na hora que estava fazendo abastecimento. Então estava faltando homogeneidade na mistura para o abastecimento equivocado na hora de colocar os nutrientes. Tudo isso é material humano. Por isso que a gente se preocupa muito na capacitação do ser humano. Então, moinho. Tem que acompanhar. Limpeza de imã de moinho. Eu ia até trazer um vídeo, não coloquei. A diferença, né? O moinho com imã, o imã todo cheio de prego, parafuso, arruela, porca. E quando você pergunta, como tem um imã? Tem. Tá bom? Tá bom. Aí você vai lá olhar, a peneira está estourada. Porque passou a quantidade enorme de material já aderido ao imã, ele perde capacidade de imantar, começa a passar esse material e vai lá para a peneira e estoura a peneira. Estoura a peneira, estoura martelo, estoura o eixo, e aí você perde eficiência no usar o alimento, você perde custo para poder trocar equipamento, material, reparar, e tempo de operação. Isso é caro. Né? O vagão que eu vou estar usando, o tempo de mistura, que tipo de vagão que eu vou usar? Eu trabalhando agora, essa semana também, na verdade foram 4 confinamentos, né, que a gente trabalhou, mas se eu tenho um vagão misturador, um de tombamento, um de rotor, um que não mistura, é outra preocupação que a gente tem, são os vagões distribuidores. Isso faz uma diferença muito grande quando a gente vai medir qualidade de mistura. Gente, sinceramente, eu preciso ter um bom equipamento de mistura, uma boa aferição, uma segurança na quantidade que está sendo abastecida, uma segurança na quantidade que está sendo ofertada. Por isso que a automação hoje tem crescido, para a gente ter essa segurança. E o vagão impacta muito na qualidade de mistura. E essa qualidade de mistura e na distribuição, a gente já tem visto, tanto na prática quanto em alguns trabalhos, um ganho aí de, vamos colocar um número bem maior, mas de 100 gramas até 300 gramas de GMD dia. Claro que a GMD é por dia. Né? Então, o ganho médio diário aumenta quando você tem uma mistura bem homogênea, você diminui o distúrbio metabólico, você tem mais eficiência na utilizar os alimentos. Questão de currais, a questão de ambiência, de área de coxo, junto com área de espaço dos animais dentro do confinamento. Eu prefiro hoje trabalhar aí com 18, 20 metros quadrados por UA dentro de um curral de confinamento. E isso aí tem visto que os resultados também da pesquisa aí mostrando que o animal tem mais conforto, ele rumina melhor, com mais tranquilidade, ele tem uma estabilidade maior ruminal, e ele tem menos estresse e ele acaba tendo um desempenho maior. Então isso é importante, eu pensar no animal, o que ele vai me produzir mais? E, sinceramente, uma área um pouco maior, nós estamos realmente, às vezes, aumentando um lance só de cerca. Não impacta muito na ocupação de área, mas impacta em desempenho. Área de coxo. Que tamanho que é? Também é importante. Quantidade de vezes que eu vou alimentar esses animais, qual o número, tamanho dos animais. Né? Eu vou mostrar uma imagem aí que a gente vai pensar em área de coxo realmente. 30 centímetros é suficiente. Será? Não, é pouco. Muitas vezes é suficiente realmente. Mas eu preciso entender que isso é suficiente. Se eu trabalhar com animais com chifre, 30 centímetros vai ser pouco. Porque existe uma dominância muito grande. O animal de chifre, ele domina. Se todos forem de chifre, a área de coxo vai ter que ser maior, talvez
45, 50 centímetros para poder caber todo mundo com tranquilidade. Né? Bebedouro. Bebedouro, a gente já começou a falar. Primeiro, evasão, descarga rápida, encher rápido. Eu gostaria que no máximo em 5 minutos esteja cheio. Né? Por isso que eu não preciso de um bebedouro muito grande. Eu preciso que ele esteja abastecido sempre. Porque o ruim do grande é que demora um tempo para encher e para lavar, para esvaziar. Por isso que ele tem que ser descarga rápida. E água limpa ofertada todo dia. E pensar que não pode faltar água para o boi. Então, o que a gente sempre tem mensurado aí? Vai nas horas mais quentes do dia, entre 1 e 3 horas da tarde, como é que está seu bebedouro? Uma prática da gente entender se está faltando água ou não. Interessante, quando você trabalha só com animais, por exemplo, Angus com Nelore cruzado F1, que coloca todos eles no currais, o consumo de água é maior, porque esses animais têm mais sede, eles têm um estresse térmico maior. Então eu preciso também cuidar disso. Se eu trabalho com Nelore e Angus, se eu mesclar curral de Nelore com curral de Angus, um curral Angus com curral Nelore, principalmente quem divide bebedouro, aquele bebedouro que tem divisória no meio dos 2 currais. Eu, particularmente, hoje prefiro um para cada curral. Mas, enfim, se tiver para cada 2 currais, eu posso melhorar essa questão de abastecimento. São detalhes, mas são os que fazem a diferença. Tá aí, ó, né? Olha essa detalhe aqui em cima. Eu acho legal essa foto, né? Uma par de bois aqui, podendo puxando milho, lá, silagem, e aqui um trator. Quem é que nunca viu uma pá carregadeira entrar debaixo do silo e ficar sacudindo o silo para poder a silagem descer? Estrutura todo o silo. Também isso é uma preocupação que a gente tem. Esse é um vagão distribuidor que a gente teve que usar, porque não tinha outra opção. É óbvio que a mistura é muito diferente dessa daqui. É óbvio que o resultado desse daqui, você tem maiores chances de ter um resultado melhor do que com esse. Né? Porque a operação distribuidora é muito grande. E não adianta, quem faz a operação é a sua equipe. Se ela não estiver capacitada e se ela não estiver habilitada a fazer isso adequadamente, nós vamos ter problema. Né? E outra, tem que ter atitude, tem que ter vontade, que é o grande diferencial. Tá aí essa imagem aí que fala, quando você fala, tá, área de coxo, beleza, 30 centímetros. Será que vai dar 30 centímetros? E o cara ainda foi camarada, deixou o outro de baixo entrar e comer ali por baixo, né? Legal. Mas isso aí é uma questão que eu preciso entender. Por isso que não dá para fazer, não, projeto é confinamento, beleza, 30 centímetros é suficiente. Não, não é. Eu, para falar a verdade, eu não sei nem quanto que tem de área de coxo seria suficiente para esse animal aí. Mas é para a gente entender que é importante o detalhe. Eu gosto muito dessa frase aí da Gabriela Vargas, da Universidade da Pensilvânia. Ela trabalha com gado de leite, eu também trabalho com gado de leite, eu gosto muito de nutrição de gado de leite. E ela fala bem isso, que o sucesso da dieta é 80% manejo e 20% o computador que gerou. Porque formular a dieta não é difícil. Difícil é executar, que essa dieta chegue até o animal, que ele consuma aquilo que você projetou. Se ele consumir aquilo que você projetou, no ambiente que você projetou, olha, a probabilidade de dar certo é muito grande. Você vai acertar. Agora, se não chegou aquilo, aí fica difícil. E a gente sabe, né? A gente formula uma ração no computador, fica linda, maravilhosa, aí você entrega essa para a operação. Se ele trocar 5 quilos, já mudou a sua dieta, se for de ureia, de núcleo principalmente, né? Se aí ele vaga no vagão que não mistura direito, já é outra dieta. Chega no coxo, coloca no coxo, a vaca, o boi, o animal não come, ele seleciona o que ele come porque não ficou uma mistura homogênea, já é outra dieta, que é a que importa, que é a que ele consumiu. Essa que vai ser o resultado. E ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Se for diferente daquilo que nós formulamos, muitas vezes a gente vai ter prejuízo. Às vezes eu não faço todo esse processo, as peneiras, eu faço uma suposição de quanto que a fibra vai ser efetiva. Muitas vezes no computador está certinha a minha fibra, mas lá na prática eu tenho um animal com acidose, porque ele está selecionando comida, porque não ficou bem homogênea, ou porque não dava para homogeneizar mesmo. Eu gosto mais dessa frase, quando eu tenho focado muito nisso, né? De mão de obra, de pessoas. E essa frase do Henry Ford é interessante, porque ela fala que a gente escuta muito isso no campo. Ah, eu não vou dar curso, não vou treinar minha turma, não, porque se eu treinar vai tudo embora. Eles acham que eles vão virar, né, especialistas e vão querer ir embora. E eu gosto dessa frase que só tem uma coisa pior que formar colaborador e eles partirem. Eles não formarem e eles ficarem. Porque, cara, uma pessoa que fica ali e ele não é capacitado, você imagina o prejuízo que ele te causa. Ou melhor, você não imagina. Porque se você imaginasse, você capacitava essa pessoa. Ele está lá todo dia, ele é que executa.
Pensa nos 100 gramas dia que você pode ganhar no seu animal. Aí entra mais detalhes, no manejo. Manejo horário. Eu gosto de trabalhar com no máximo 15 minutos de variação de horário de alimentação. Eu sou chato, né? Eu sou exigente. O professorzinho, estive com ele pouco tempo atrás, nesse ano ainda, ele falou que a variação que ele gosta é de 5 minutos. Eu falei, puxa, eu achei que eu era exigente. 5 minutos. Se eu marco para 7 da manhã o trato, o meu até 7h15 tem que estar comendo. Ele é 7h05. Né? Então, ou seja, isso é importante, é rotina, o animal gosta de rotina, de hábito. Então, todos os horários que eu predeterminei. Eu, particularmente, gosto de trabalhar aqui, falando aqui proporção de alimentos e tal, mais horário, eu gosto de trabalhar das 7 às 5, principalmente a parte de operação de confinamento, porque tem que pensar no operacional, em mão de obra, na equipe, para não desgastar muito, e também tem que respeitar não só a parte legal, mas a parte de respeito ao colaborador. Mas eu gosto de trabalhar aí com 4 refeições diárias, quando é possível. Vamos falar assim, de 3 a 5, tá? A gente ajusta em termos de manejo e, às vezes, em função do tamanho do confinamento. Eu já tive eu tive uma situação em que eram 4 refeições diárias, aqui de refeições com relação ao horário. E aí eu percebi que começava às 7 da manhã, então ele atendia uma parte do qual, quando ele começava a fazer a segunda parte, já eram 8h30. Ou seja, os animais estavam começando a comer a segunda turma, ou seja, a continuidade do confinamento, às 8h30 da manhã. O que teve que fazer? Fazer a primeira, atender todos os currais, que já começaram a se alimentar, às 7, para passar a segunda para todo mundo de novo, para poder otimizar essa questão de horário para os animais continuando a comer. Os animais que estavam comendo às 8h30 já estavam com fome. Então, a gente precisava otimizar isso daí. Poderia até aumentar o último trato, mas se eu vou aumentar o último trato também, eu aumento a quantidade de vagão. Na parte mais tarde, isso também atrapalha a operação. Tem que pensar nisso. Refeições, eu gosto de trabalhar de 3 a 5 dias por dia, né, em questão de confinamento. Proteinado, sal mineral, até 1 quilo por dia de proteinado a pasto. Uma vez, é claro, por dia. Na parte da manhã, 7, 8, 9 da manhã no máximo. E quando é para semi-confinamento, confinamento a pasto, aí a gente, semi-confinamento depois das 9, 10 horas é a primeira refeição que eu gosto de colocar, e quantidades maiores, aí eu faço 2 tratos, às 10 da manhã e às 4 da tarde. Por que às 10 da manhã? Poxa, mas ele vai... Por quê? Porque eu estou respeitando o comportamento animal. Porque se eu trato desse animal às 7 da manhã, ele comer 4 quilos de ração, o que ele vai fazer? Ele vai deitar, porque ele vai se sentir saciado. E eu perco esse horário mais fresco do dia para ele pastejar. Agora, se eu trato às 10, ele veio pastejando a parte da manhã, comeu bastante volumoso, ele chega para o coxo para comer às 10, come e vai descansar, ruminar, deitar. Que é a hora que ele iria fazer isso mesmo. Então, eu conciliei os 2 momentos. A área por Uruguai, no caso, já falei questão do confinamento, né? Quando de pastejo aí é lotação, mas o confinamento trabalha 18, 20 metros quadrados, com eficiência bem interessante, do que quando você trabalha com 12, 13. Isso causa muito desconforto para o animal. Proporção de alimentos, que eu quero dizer aqui nesse caso, de manejo, é quando você trabalha do confinamento, por exemplo, vai colocar 4 refeições. Se divide em 4, 25%, 25%, 25%, 25%. Eu não faço assim, porque eu sei que nas horas mais quentes ele come menos, nas horas mais frescas ele vai comer mais. Então, o meu maior trato é o último. O último trato do dia é 40%, 45% de tudo que ele come no dia eu coloco no último trato, 25% a 30% no primeiro, e as duas do meio normalmente 15%. Fecho 100%, fazendo com que na hora quente, que ele vai comer menos, tem menos comida, ela se perde menos também no coxo, né, em termos de qualidade, de palatabilidade, de aceitabilidade, e nas horas mais frescas, que ele vai comer mais, tem mais disponibilidade. Tem funcionado bem, tem dado certo. Tempo de mistura sempre respeitando, né, do vagão, do misturador que você tem, para poder fazer uma mistura homogênea. E granulometria, cuidado com isso, para que as misturas fiquem homogêneas, os alimentos têm que estar bem próximos de granulometria. Claro que o volumoso é de tamanho maior, mas eles têm que estar próximos. Senão começa a segregar, começa a separar e o animal começa a selecionar. Isso é importante no manejo nutricional. É que o animal possa, numa bocada, ele consumir todos os alimentos, ingerir todos os ingredientes que ele está projetado para ele consumir,
ingerir ali de uma maneira igualitária. E aí, para a gente já quase encerrando, né, eu tenho falado muito isso, muitas pessoas, as palestras nossas, eu pergunto, qual é o principal nutriente? Qual é o mais importante? Não tem mais importante. Não existe o mais importante. E eu tenho brincado mais aí que o mais importante hoje é a vitamina I. Pô, mas vitamina I, isso não existe. Existe sim. Ir ver os animais, é você conhecer o seu sistema, conhecer, vai lá e ver a aparência, o comportamento, o conforto, o consumo, se está ruminando, se está em condição corporal boa, se o pasto está bom, se o confinamento está com boa ambiência, se está tendo poeira, se está tendo barro. Essa vitamina I, ir lá ver, né? Isso ela é fundamental. E se eu estiver próximo, eu consigo corrigir os desvios de forma rápida, sem interferir no meu resultado. Agora, e infelizmente entrevista, manda uma foto pelo WhatsApp. Legal, ajuda muito, é rápido, mas ela não te dá uma precisão daquilo que você está trabalhando. Não substitui estar em loco, estar lá vendo e acompanhando o que está acontecendo. Outra coisa importante, né, que eu não coloquei ali ainda, mas é extremamente fundamental como particularidade, a avaliação de fezes. As fezes nada mais é do que aquilo que não foi digerido. Se não foi digerido, o animal não usou. Cuidado com isso. Vamos pensar como é que a gente pode trabalhar para aumentar a digestibilidade. Finalizando, então, a gente tem que pensar nisso, né? Planejamento. Se eu planejo, eu tenho grande chance de alcançar o resultado final, fora o que acontece naturalmente, buscando máxima eficiência zootécnica, eficiência biológica e ganho de carcaça, taxa de desmame de bezerro, quem trabalha com cria, esse é o nosso foco de aumentar a eficiência zootécnica. Buscar intensificação com máxima rentabilidade. O que eu quero dizer encurtar a recria, usar os recursos específicos para a recria, fazer um animal bem acabado, fazer um bezerro, desmamar um bezerro pesado, fazer a vaca parir um alto índice de prenhez e uma alta taxa de desmame, que é alto, né? Eu esperaria que tivesse pelo menos 75% de bezerros mamados aí das vacas expostas à reprodução. Vaca exposta à reprodução. Então é um desafio que nós vamos ter. Fazer uma boa taxa de desmame. E finalizando, ter uma eficiência econômica, senão o sistema não se sustenta. Né? É isso que a gente gostaria de discutir. Talvez, assim, tem muito mais detalhes, mas eu vejo que isso é bastante importante para a gente poder estar discutindo aí e refletindo aquilo que nós precisamos ter mais eficiente. Talvez estourei meu tempo aí, né, Priscila? Imagina, Renato, foi uma aula, foi um prazer ter você aqui. Se você tiver tempo, eu gostaria também de fazer algumas perguntas. Pois não, perfeitamente. Pode? Claro. Um número me chamou bastante atenção, que é a diferença do GMD quando a gente se preocupa com a qualidade de água. Você diria que a água hoje é um investimento que, se a fazenda fizer, é o que traz maior retorno? Eu não vou te falar, mas de novo, né? Eu não posso falar que traz o maior retorno, porque eu não sei como é que foram os outros investimentos. Mas eu posso te garantir que o investimento em água de qualidade vai te trazer um retorno altamente positivo. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. E também, assim, pensando em nutrição de bovinos, em formulação de dieta, hoje qual é o principal erro que você observa nos seus clientes, né? Que você, como você mencionou, além de você ser professor da universidade, você é consultor. Qual que é o principal erro? Onde que as pessoas que estão assistindo a gente têm que se atentar, que provavelmente eles fazem esse erro também? Então, difícil de falar o principal erro. Você está me perguntando mais do ponto de vista de balanceamento da ração ou de operações do confinamento em si? Pensando na dieta em si, assim, de forma geral. Tá. O que eu vejo muito de falha, que entra na operação e na dieta também, é conhecer bem os ingredientes que nós estamos trabalhando. Eu vejo que ainda existe uma certa resistência de, por exemplo, medidas simples, mensurações simples, como qual é o teor de matéria seca do seu volumoso. Fazer uma determinação de matéria seca, no mínimo semanal. Seria importantíssimo isso. Aí você fala, eu não tenho equipamento. Hoje está tão simples. Né? A gente usa hoje uma air fryer, uma balancinha de precisão. Eu faço esse processo em 40 minutos, com uma boa acurácia. Mas o que isso impacta? Impacta o seguinte, que se eu estou lá projetando uma silagem que tem
30% de matéria seca no meu cálculo, mas na realidade ela está com 35% de matéria seca, quando eu estou abastecendo o vagão, eu estou desbalanceando toda a minha ração. Porque se ela está com 35 e eu estou calculando com 30, eu deveria usar menos dela no vagão. Eu estou usando muito. Aí o que vai acontecer? Eu estou diminuindo a densidade energética, proteica da minha ração, da minha dieta. Além disso, o animal vai comer menos, vai falar assim, o animal não está consumindo o que você falou que era para comer. Claro que não, porque tem mais matéria seca sendo ofertada do que a capacidade de ingestão. Então isso, além de alterar toda a minha dieta, eu também diminuo o consumo. Então eu prejudico duas vezes, comendo menos, o animal come menos, e com menor densidade na maioria dos nutrientes. E aí eu perco a eficiência. Então esse é um problema muito sério que a gente tem encontrado. É de não conhecer bem o ingrediente que a gente está trabalhando. Outro problema que a gente vê muito também é assim, superestimar a importância, às vezes, da ureia. Falar assim, a proteína está baixa, eu vou fechar a ureia. Opa, peraí. Para que serve a ureia? Serve para fechar PDR. Está precisando de PDR ali no seu balanceamento? Porque muita gente usa ureia para subir proteína. Só que essa ureia, se ela não estiver sendo requisitada pela microbiota, consequentemente ela vai ser absorvida pelo animal, vai para o fígado, gasta energia para converter e ela vai ir para a urina. Então eu estou gastando dinheiro desnecessário, ou seja, impactando em custo sem ter resultado. Então, o ajuste mais refinado dessa dieta também. Tem visto muito problema nessa utilização. E você acha que pensando em ajuste de dieta, tem uma menor preocupação com o volumoso em si do que com a parte de proteína? Não. Na realidade, o que a gente tem feito hoje seria assim, quando a gente formula uma dieta, a gente procura a máxima eficiência biológica, certo? E quanto mais volumoso eu uso, isso vai impactando uma eficiência biológica menor. Pior, vamos falar assim. Porque quando a gente fala de um número, né? Quanto mais volumoso a minha ração, eu tenho um animal que vai receber menos energia frequentemente, né? Mas, além disso, eu acabo que eu aumento o meu tempo de confinamento. Então, veja bem, quando eu vou formular uma ração, eu penso mostra uma eficiência. Então, quando eu olho lá o custo, quanto é que custa uma tonelada de energia do meu volumoso? Quanto custa uma tonelada de energia do meu concentrado energético? Se é mais barato usar o energético via concentrado, eu vou trazer o máximo possível dele, porque eu faço mais eficiência. As nossas dietas hoje estão rodando com as dietas finais, né, com um baixo teor de volumoso. Porque eu tenho duas coisas que impactam aí. Primeiro, não é a preocupação com a densidade energética só. Quanto mais volumoso, normalmente menos energia, menos desempenho. E segundo, quanto mais volumoso, mais eu tenho que transportar alimento. Porque o volumoso tem uma densidade baixa. Se a gente imaginar um confinamento aí com 10 mil bois, e eu diminuir aí 2 quilos de matéria natural por boi dia. 2 quilos para 10 mil bois são 20 mil quilos que eu vou transportar a menos. Se eu imaginar um confinamento de 120 dias, qual o impacto de 20 mil quilos em 120 dias sendo transportado? Ou seja, é mais combustível, é mais mão de obra, é mais vagão, mais operação que eu poderia fazer com menos volumoso. Então, a gente usa o volumoso para garantir que haja fibra fisicamente efetiva, haja que estabilidade desse ambiente ruminal, sabendo também que quando você tem volumoso, o consumo é melhor, o animal come mais, mas o mais que traz mais eficiência biológica. Entenda bem, eu não estou combinar esse ingrediente para que ele maximize o consumo, dê segurança dentro do rumen e ganhe mais peso e menos transporte. Então é conciliar tudo isso. Fui claro no que eu estou dizendo? Sim, sim, foi bem claro, sim. Agora eu queria te fazer uma última pergunta para você comentar um pouco mais desse processo que você disse que você pode estimar de uma maneira bem mais simples
a madeira seca dos ingredientes. Conta pra gente um pouco desse processo, Então, porque tem gente que pensou assim durante a sua palestra, como que eu vou fazer? Vou levar no laboratório? Não, às vezes de uma maneira mais simples, a gente então consegue ter um resultado bom, né? e isso é bem legal, porque assim, a gente tem o melhor, mais seguro, mais preciso, estufa, né? Não tem dúvida nenhuma. Mas estufa são 48 horas. Vamos falar, 60 horas para eu ter essa informação na mão. Não dá tempo, mas às vezes eu falo, puxa, tomar a decisão já bem avançado. O custo de uma estufa é alto. Aí depois dessa opção da estufa, aí nós temos o Coster, que é um equipamento simples também de ser trabalhado, mas que tem um valor maior. O custo dele está em volta de R$ 1.300 a R$ 1.500 o Coster, que ele é específico para isso, né, que é uma resistência que gera calor, o ventilador embaixo, ele vai desidratando o material, que demora muito tempo. Eu tenho, normalmente é em torno de 40 a 60 minutos, eu já tive 1h30 tendo que desidratar um alimento. E às vezes a resistência queima. Então é uma opção bacana, legal, segura, mas tem um mais custo e demora um pouco mais. Ok. Aí desenvolveram aí a técnica do micro-ondas, que também funciona, mas dá um trabalho enorme, queima a amostra com muita facilidade. As diferenças de potência aí dos micro-ondas é muito grande. Isso pode dar um cheiro dentro, às vezes a gente fica, quer usar o micro-ondas ali para várias funções, né, dentro de casa, inclusive, dá um cheiro horrível. E assim, é complicado a operação. E acaba que você faz mais ou menos e não dá muito certo. Mas se tiver a normação, seguindo as regras certinho, funciona bem. Mas demora e é mais, vamos chamar assim, mais chato de fazer. O que a gente tem usado hoje? Que é o air fryer, aquela fritadeira sem óleo, aquela do ar quente. E a gente já tem, inclusive, colegas que já fizeram, rodou estatística em cima disso daí, e que deu um R quadrado de 92%, 98%, né? O que é esse processo? É o semelhante ao do Coster, ele é semelhante ao do micro-ondas, que nós vamos, só que a gente não tem um risco de, primeiro, eu nunca queimei uma amostra, já tem uns 3 anos que eu uso, eu nunca queimei uma amostra de queimar. Quando você fala, o que é queimar, que você está querendo falar de queimar a amostra? Porque quando ela vai recebendo calor, vamos iniciar. Como é que eu faço? O que é a intenção de fazer matéria seca? Eu pego a silagem de milho, por exemplo, e ela tem água. Vamos falar uma silagem de milho com 33% de matéria seca, ela tem 67% de água, certo? Então o que eu vou fazer? Eu quero saber quanto é só matéria seca. Então eu vou desidratar esse material. Então eu vou acelerar o processo, eu vou colocar calor ali e vou desidratando, certo? Bom, quando eu coloco no micro-ondas, gera tanto calor que muitas vezes carboniza, pega fogo. Se carbonizou, quer dizer que não foi só a água, ele queimou matéria orgânica. Então aquela amostra está comprometida. Acabou. Tem que começar novamente. Então, agora retomando, no Airfryer eu nunca tive esse problema. Em 3 anos que eu já trabalho com Airfryer, eu nunca queimei a amostra. Porque roda um ar quente dentro dele ali, e a gente tem a regulagem de temperatura e regulagem de tempo. Normalmente, como é que eu faço? Eu pego uma amostra, mais ou menos aí 120 a 150 gramas, né? Coloco dentro do air fryer, eu coloco em 200 graus centígrados durante 10 minutos, 200 graus centígrados mais 5 minutos, e aí depois eu baixo a temperatura para 160, a gente já tem feito isso com resultados, e vem de novo aí com 10 minutos, 5 minutos, 3, e aí eu vou até onde você vai? Quando a diferença de peso entre uma pesagem e outra for menor do que 1%. Quando a pesagem for menor do que 1% 2 vezes, quer dizer que a sua amostra estabilizou a perca de água. Isso dá 95% de acurácia. Dentro do campo, eu consigo fazer com muita segurança e muito rápido. Eu faço isso em 30 minutos. Agora, se tiver muita água no material, às vezes demora um pouco mais, como silagem de capim. Lembrando que isso é para volumoso, tá? Não é para grão, isso não serve, não se aplica para grão. Mas a variação de umidade dos grãos é muito baixa. Eu pego o milho de 86 a 89, né? Soja 89, 91%, então é muito pequena a amplitude. Agora, eu pego uma silagem de
de sorgo, de 26, igual uma que eu fiz a análise hoje, deu 35. Cara, é muito longe, o volumoso carrega muita água nesse processo. Então eu preciso tomar um certo cuidado nesse processo aí. E aí faz muita diferença na composição do vagão. E principalmente a variação, e é interessante, né, como tem o detalhe. Quando eu trabalho com um silo trincheira, eu tenho diferença do que quando é um silo de superfície. Por quê? Por causa da montagem do silo. O silo de superfície, eu vou montando por camadas. O trincheiro eu venho montando do fundo para frente. Então, o material que está no fundo, muitas vezes, chega a ser diferente do que está na frente. É pela montagem do silo. E aquele que é de superfície, ele é montado por camadas. Então, eu tenho diferença no material. Olha como é importante esse detalhe também do volumoso que eu estou usando e da forma como ele foi armazenado. Adorei, Renata, adorei nossa conversa. Queria Também. te agradecer novamente. Foi muito bom, foi muito produtivo, aprendi Bom, muito essa tarde, então queria te agradecer de coração. Meu nome e nome do Point. eu que agradeço, é uma honra estar com vocês, é muito bom. Eu acabo que eu falo muito, né? Na verdade, eu que falei bastante, mas eu estou à disposição, quem tiver interesse, o meu Instagram é um Instagram profissional, a gente mostrar o trabalho que a gente faz, nosso contato está aí. Então, assim, estou à disposição, é o que eu faço, é a minha vida e eu amo o que eu faço, tanto a universidade quanto a consultoria, e nós precisamos é disso, trabalhar para produzir bem. Nosso país é um país muito grande, é um país que produz muito, nós só precisamos ser eficientes e fazer a turma ganhar dinheiro também com isso. Obrigado mesmo, estou à disposição. Obrigada, um abraço para você. Tchau, obrigado.